Som. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele nós dedicamos o nosso louvor. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias, para que possamos fazer logo a leitura, que será a base da nossa exposição nessa manhã, Lucas capítulo 24. E nós vamos ler duas metades de 2 versículos. Vamos ler a segunda metade do versículo 5 e a primeira metade do versículo 6. E a semelhança das últimas duas exposições que ouvimos na sexta e ontem, hoje nós não teremos uma exposição pura do texto bíblico, mas teremos uma exposição baseada no tema Domingo da Ressurreição. Mas, como base da nossa exposição nessa manhã, nós vamos ler a segunda parte do versículo 5 de Lucas 24, que é uma pergunta feita pelos seres angelicais, e então a resposta que é dada na primeira parte do versículo 6 desse mesmo capítulo de Lucas 24. Em seguida nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelas contribuições em sua casa e pedindo a Ele a sua bênção sobre os nossos corações. Lucas 24, a segunda parte do versículo 5, nos é perguntado: por que buscais entre os mortos ao que vive? E a resposta que nos é dada na primeira parte do versículo 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos falar com o Senhor em oração. Agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Na verdade, poderíamos passar o resto da manhã só agradecendo ao Senhor. Agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos em Tua casa. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu Te oferecer em culto nesta manhã. E agora, de último, as nossas contribuições, dízimos e ofertas, os quais entregamos na Tua presença de maneira humilde, porque o Senhor merece tudo, Senhor, tudo. Obrigado por este privilégio que nos deu. E aplique, Senhor, estes recursos de maneira que a Tua obra neste lugar prospere segundo o Teu querer. Mas também queremos Te pedir, Senhor, permita-nos nos achegar a Ti, a Tua presença e Te fazer mais este pedido. Fale mais uma vez conosco, por meio de Tua palavra. Fale aos nossos corações. É o que nós Te imploramos nesta manhã. Assim, oramos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o período da Páscoa é um tempo muito especial de reflexão e de adoração na igreja cristã ao longo da história. Culturalmente, em nosso país, as nossas igrejas celebram o significado da Páscoa mensalmente, quando elas se reúnem em volta da mesa do Senhor na Santa Ceia, conforme Ele mesmo ordenou. Mas há igrejas ao redor do mundo, e algumas até aqui em nosso país, que têm a saudável prática de fazerem esta celebração, a Santa Ceia, semanalmente, todas as vezes que se reúnem em santo ajuntamento. Acho isso uma prática bíblica e muito saudável. Mas eu inicio falando sobre isso porque, de um jeito ou de outro, irmãos, a Páscoa está presente na vida da igreja de maneira muito constante e em todo o seu significado. Nesses últimos dias, nós temos tido a oportunidade de voltar ainda mais a nossa atenção ao que nos é comunicado no sofrimento e morte do Senhor, na sexta-feira da sua paixão, como também tudo o que nos é dito, o que nos é falado através do sábado do seu santo silêncio. Em seu sofrimento e morte, nos é revelado todo o horror que era reservado a nós, igreja,
e que ainda é reservado a todos aqueles que são aceitos, que não são aceitos por Ele em sua mediação. A agonia do nosso Redentor nos constrange e quase que podemos sentir a dor de cada chicotada lacerante, dos espinhos perfurando a sua carne. Mas de fato, irmãos, quase podemos sentir, quase. Na verdade, como filhos adotados por Deus, nós nunca teremos noção do que é suportar a santa ira de Deus. Porque Hebreus 10:31 nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que livramento foi dado a mim e a você. Que alívio é para mim e para você estar livres, libertos desta santa ira. Mas eu pergunto a você, igreja, o que nos livrou da ira de Deus? Foi simplesmente a morte de Jesus Cristo? Foi simplesmente o seu terrível sofrimento naquela cruz? A resposta é não. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a sua obra não teria sido concluída. Todo o seu sacrifício e morte teriam sido em vão, se a morte o tivesse vencido. Por isso eu e você hoje podemos dizer aleluia, porque Ele ressuscitou e porque o seu sacrifício, o seu sofrimento e a sua morte não foram em vão. Ontem nós vimos que pela palavra de Deus, o sábado do silêncio não é para nós protestantes, como é o sábado de aleluia dos católicos, onde nos sentimos sozinhos e abandonados em silêncio mortal. Não. Segundo a palavra, é o último dia do descanso da antiga aliança. É o tempo da consumação final de todos os ritos da antiga dispensação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É o tempo da contemplação, do cumprimento de todas as profecias acerca do ungido de Deus que redimiria o seu povo. O sábado é tempo de olhar para as promessas feitas por Ele mesmo, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Mas de que adiantaria o sábado da contemplação, eu pergunto a você, igreja, se não houvesse outro dia a ser celebrado? De que adiantaria todas as promessas serem cumpridas em Cristo, todas, menos uma, a que nos é dada no Salmo 16, versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Bastava uma única profecia não ter sido cumprida, e todo o seu sacrifício e morte no Calvário, toda a consumação das sombras do Antigo Testamento, todo este trabalho teria sido em vão. Mas o nosso Deus mesmo nos disse, por meio de Isaías, na sua profecia, capítulo 53, versículo 11, Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Foi por causa da ressurreição, igreja. Foi porque a morte não pôde prendê-lo que se cumpriram todas as profecias, inclusive a do mesmo Salmo 16, agora versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra há delícias perpetuamente. Igreja, preste atenção, tudo tem significado. A sexta-feira ela só é santa. Ela não só se limita a dor e sofrimento. O sábado só é sábado de esperança. Não se limita apenas ao silêncio por causa do domingo da ressurreição. Por causa do primeiro dia do descanso da nova aliança. Assim, igreja, assim como o Senhor coroou a obra da sua criação, Ele também coroou a obra da sua redenção. A ressurreição de Jesus é a coroa da obra da redenção.
E como se já não bastasse essa coroa ser pura de glória em si mesma, ela é uma coroa cravejada de múltiplas pedras preciosas. E cada uma dessas pedras preciosas foi posta pelo próprio Deus para adornar ainda mais essa coroa chamada ressurreição, à vista de toda a sua criação e para a glória do seu próprio nome. Portanto, hoje, pela graça de Deus, igreja, nós estaremos olhando, contemplando a beleza de algumas dessas pedras preciosas. Serão 7, na verdade, joias de valor que beneficiam a mim e a você, que beneficiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira dessas pedras preciosas, que adornam a coroa da ressurreição, é a ressurreição de Jesus Cristo, é a consumação da sua obra de maneira perfeita e de maneira final. Hebreus capítulo 9 nos diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma redenção eterna. Assim como na criação, ele viu tudo o que tinha feito, e viu que era bom, era perfeito, era acabado, não podia ser retocado. Da mesma forma, na obra da ressurreição, na sua obra de redenção, ele consuma todas as coisas. A ressurreição é a consumação, é a declaração final de Deus de que a obra da redenção está feita, está concluída. De modo, igreja, que nada se acrescentará à sua obra, nada se acrescentará à sua palavra, nada se acrescentará aos termos desta redenção. É pura graça. Por isso, de modo prático, esta pedra preciosa que adorna a coroa da redenção, ela beneficia a mim e a você. Eu e você podemos crer e podemos descansar nesta obra completa, perfeita, satisfatória. Eu e você podemos anunciar a plenos pulmões esta obra final, excelente, eficaz. Essa ressurreição, ela é plena, ela é histórica. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o nosso Salvador ressurreto, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas essa obra, ela é final, ela é plena, também em seu sentido espiritual. Ela é mística, ela é suficiente, ela é definitiva para todo o seu povo redimido. Você se acha pecador, pecadora, na presença do Senhor? Descanse, é pura graça. A segunda pedra que adorna esta coroa é por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que a nossa fé não é vã. Combatendo um falso ensino na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, argumentou sobre o que seria de nós e da nossa fé caso Cristo não tivesse ressuscitado. Em 1 Coríntios capítulo 15, o Espírito Santo nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele argumenta, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porém, veja que pedra preciosa adorna a coroa da redenção. O Espírito Santo nos afirma, no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Assim, igreja do Senhor, na manhã desse dia bendito, eu afirmo a vocês pela palavra de Deus, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, e de modo algum jamais seremos os mais infelizes dos homens. Muito pelo contrário, a nossa fé é sólida, a nossa fé é firme, a nossa pregação é eficaz, e nós somos os homens e as mulheres que desfrutam do maior contentamento que se pode haver nesta vida. Cristo está vivo, Cristo vive para toda a eternidade. Amada igreja do Senhor, a fé que foi uma vez por todas entregue a você, ela está viva, porque Cristo vive, porque Cristo ressuscitou. Deleite-se nessa fé e jamais desvalorize o ato da ressurreição, jamais. Você sabe o que a palavra de Deus diz a você? A palavra de Deus diz: o justo só pode viver pela fé, e ele só pode viver pela fé por uma única razão, porque Cristo ressuscitou. Portanto, viva pela fé e seja adornado e adornada por esta pedra belíssima da coroa da obra da redenção. A terceira pedra que olharemos de relance nesta manhã: a ressurreição de Jesus Cristo venceu a morte, e ela já não é uma ameaça para nós. Sim, eu concordo, eu sei que a morte ainda é um inimigo que enfrentamos. Talvez de todos os inimigos que os homens enfrentam, este seja o inimigo mais temido. Entretanto, igreja, o Espírito Santo nos fala que por conta da ressurreição de Jesus Cristo, a morte não tem mais a sua lança mortal, nem vitória alguma. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, ela não tem mais vitória sobre aqueles que estão seguros nas suas mãos, nas mãos do Salvador, segundo João capítulo 10. Por isso eu e você, amada igreja do Senhor, não devemos temer a morte física, muito menos devemos temer a morte eterna. Muito pelo contrário, devemos seguir a orientação do Espírito Santo, ainda voltando para 1 Coríntios capítulo 15, e devemos dar graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo muito prático, igreja, isso deve trazer para os nossos corações uma incomparável alegria. Você está ouvindo isso, amada igreja do Senhor? Uma incomparável alegria, tanto na vida quanto na morte. O Catecismo de Heidelberg, que é um documento confessional da Igreja Reformada desde o século XVII, de modo muito piedoso, ele divide a sua forma estrutural em 52 domingos, 52 semanas para a instrução da igreja. E de modo muito piedoso, no dia do Senhor 1, no primeiro domingo do ano, na pergunta 1, o Catecismo de Heidelberg, a partir da palavra, ele nos ensina através de uma pergunta e através de uma resposta, nos ensinando que de fato devemos ser impactados por uma incomparável alegria, tanto na vida quanto na morte. O Catecismo pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Único consolo. E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. A resposta continua: Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, encerra a resposta: pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para Ele de agora em diante. Por isso, igreja do Senhor, não há tristeza ou luto grande demais nessa vida que impeça você, que impeça a mim de sermos adornados por esta joia, de sermos beneficiados. O nosso coração pode chorar de dor e de tristeza, mas não pode impedir
eu e você, de sermos beneficiados pela ressurreição de Cristo. Cristo vive, Ele ressuscitou. A quarta pedra preciosa, a ressurreição de Jesus Cristo, anula toda a condenação para aqueles que estão nele, para aqueles que estão debaixo do poder desta ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas também os versículos 2 e 3 nos falam por que não há mais condenação. A palavra de Deus nos diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A ressurreição do nosso Salvador é tão poderosa, igreja, que ela não anula apenas a condenação que estava sobre nós por causa do pecado, mas ela torna-nos participantes da sua própria ressurreição. Você não deve se alegrar apenas porque você foi livrado da condenação do pecado, mas também você deve se alegrar porque você foi feita participantes da própria ressurreição em pessoa do Senhor Jesus Cristo. O versículo 11 desse mesmo capítulo 8 de Romanos nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Logo, se nós fomos libertos de toda a condenação do pecado, se isso é real, se isso é verdadeiro na minha vida e na sua vida, significa que também nós fomos transportados da morte para a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Sabe o que isso quer dizer? Que assim eu e você lutamos nessa vida, a nossa luta contra o pecado. Sim, nós lutamos, eu sei, mas nós lutamos com uma certeza, que no fim nós sairemos vitoriosos, que o pecado não vencerá a guerra contra a nossa santidade. Alegre-se nisso, igreja. E tudo isso só é possível ser garantida a mim e a você a vitória na luta contra o pecado por um motivo: porque Cristo ressuscitou e porque Ele vive eternamente. Devemos lembrar dessa maravilhosa verdade todos os dias e diariamente. Isso deve ser fonte de encorajamento constante para o meu e para o seu coração. A quinta pedra preciosa que olhamos hoje, que adorna a coroa da redenção, a ressurreição do nosso Senhor, nos fala, nos mostra que a ressurreição de Jesus Cristo torna a mediação com o Pai e com o Espírito eficaz e permanente. O Espírito Santo, falando através do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Mas também no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7, o próprio Senhor, Ele nos disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Deixe-me dizer a você, igreja do Senhor, deixe-me lhe dar essa boa notícia. Essa joia nos mostra que a mediação de Cristo por sua igreja, ela não é temporária. Todas as vezes que você ora ao Pai em nome do Filho, você é aceito, você é aceita por causa da mediação do Filho. Deixe-me lembrar a você, igreja, que não importa o dia, não importa o lugar, o Senhor nos ensinou em João capítulo 4, versículo 4, que basta ser em espírito e em verdade. O Espírito, igreja, foi enviado para ser o nosso Consolador amado, para ser o nosso companheiro diário, por causa da mediação do Filho. Eu sei, você sabe, que o nosso pecado faz separação entre o homem e Deus.
Nós também sabemos pela palavra que os homens podem entristecer o Espírito. Efésios 4:30. Nós sabemos que, segundo 1 Tessalonicenses 5:19, que os homens podem até extinguir, apagar o Espírito. O que significa? Restringir rebeldemente a sua obra. Mas deixe eu dizer a você, para o seu conforto, para a sua consolação, que a ação consoladora, que a ação vivificadora, que a ação orientadora do Espírito, enviado pelo Filho ressurreto, é permanente sobre a sua igreja. Deixe-me lembrar você, igreja, olhando para esta quinta joia, que o Espírito Santo não abandonará a sua igreja, que o Espírito Santo não se aborrecerá e não cancelará a sua missão. Amada igreja do Senhor, olhe para essa quinta joia e se alegre. É por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso permanentemente ao Pai, mediante o Filho. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo que eu e você recebemos ilimitadamente a consolação, a orientação, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo para concluir a carreira que está proposta a nós. Alegre-se, igreja, deleite-se na presença do Pai pela mediação do Filho, assim como aconteceu com Estevão no ato do seu martírio. Igreja do Senhor, busque a comunhão com o Espírito e receba diariamente das suas bênçãos por uma única razão, por causa da ressurreição do Filho. Esta joia linda, enfeita a coroa da obra da redenção. Esses benefícios, eles não foram revogados, a nossa comunhão com o Pai, mediante a mediação do Filho, a nossa comunhão com o Espírito, mediante a mediação do Filho, não foram revogados. São eficazes e permanecem sobre nós, porque Cristo vive, porque Ele ressuscitou. A sexta joia que olhamos nesta coroa, a ressurreição de Jesus Cristo, torna os sacramentos verdadeiros meios de graça. Nós sabemos que os sacramentos são símbolos visíveis, que representam graças espirituais, às quais nós somos participantes. Entretanto, muitos cristãos não observam os sacramentos como dádivas, meios pelos quais o Senhor derrama da sua graça sobre o seu povo. Chegam a negar a participação do batismo, negam a participação da ceia, inclusive faltando cultos. Muitos cristãos chegam a participar destes sacramentos sem a devida preparação ou sem gratidão nos seus corações, porque não conseguem observar a beleza dessa joia. Mas o Espírito Santo nos ensina como nós devemos observar os sacramentos. Sobre o santo batismo, nós ouvimos em Colossenses capítulo 2, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E sobre o cálice da comunhão, nós ouvimos em Lucas 22, na ocasião da instituição da ceia, o próprio Senhor disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Mais adiante, o Espírito Santo nos fala através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10. Ora, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, diz o Espírito Santo, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que a palavra de Deus está nos dizendo, contemplando esta joia belíssima, é que os sacramentos, igreja, não são meros memoriais. Os sacramentos, eles não são apenas fruto de uma tradição morta. Não, eles não podem ser resumidos a isso. Antes, igreja do Senhor, os sacramentos são sinais visíveis, são selos santos de bênçãos espirituais vivas. E só são assim por causa da obra que simbolizam. Só são assim porque Cristo ressuscitou e Ele mesmo, que vive e que reina para todo sempre, é porque Ele está vivo que é derramado sobre nós desta sua maravilhosa graça que nos vivifica através dos sacramentos. A sua ressurreição fez e faz isso em nosso favor. E por fim, a última joia que contemplaremos nesta manhã, a ressurreição de Jesus Cristo, assegura que Ele está vivo e virá buscar a sua igreja. Sim, nós estamos aqui para comemorar. Cristo ressuscitou. Mas eu pergunto a você, igreja, de que adiantaria Ele ter ressuscitado para tornar a morrer novamente? Deixe-me lembrar a você, igreja, que não foi este o caso. Cristo não viveu para tornar a morrer, como aconteceu com o filho da viúva de Sarepta, ou ainda como o filho da viúva de Naim. Ele não voltou para tornar a morrer, como a filha de Jairo, ou como o seu próprio amigo Lázaro, não. Ele não só tornou a viver, mas Ele está vivo, e está vivo para todo sempre. E Ele mesmo em pessoa nos assegura que Ele não só está vivo para todo sempre distante, Ele mesmo nos assegura que Ele virá nos buscar. Apocalipse capítulo 22, Ele fala conosco. Ele em pessoa diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E então, o versículo 17 de Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, ouvindo a voz de Jesus, dizem: vem. Aquele que ouve, continua o texto, diga: vem. O versículo 20 nos diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Encerra o versículo 20. Vem, Senhor Jesus. Ah, que bela joia que adorna a coroa da obra da redenção. Ele está vivo eternamente e não está distante de nós. Nós estamos aguardando porque verdadeiramente Ele virá nos buscar. Então, igreja, confiados em suas próprias palavras, olhamos esta última preciosa joia da coroa da redenção e nós podemos entoar o conhecido hino cristão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos, sim, nas mãos dEle.
A última estrofe desse canto diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Vocês temerão? Sem medo então terei vitória, verei na glória quem? O meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor. Não há. Não deve haver temor algum. Mas eu bem sei, eu tenho certeza, convicção, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ah, amada igreja do Senhor, que obra magnífica é esta, a obra da redenção. Coroada e adornada, perfeita, plena, acabada, que comunica fé a mim e a você, que venceu a morte de maneira final, de modo que ela não tem mais vitória sobre nós, que levou para longe, que afastou toda a condenação, que não apenas fez isso, mas garante continuamente comunhão plena, completa, permanente com o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que faz vir sobre nós graça sobre graça, e que nos garante, que nos assegura, que nos dá plena certeza. Nós podemos cantar sim com toda certeza e convicção de que Ele virá nos buscar, de que Ele virá buscar e encontrará a sua noiva pronta, vestida, adornada, ataviada, perfeita, sem mácula, sem ruga alguma. Por isso eu não tenho mais condições de dizer nada a vocês. Eu quero concluir esta mensagem chamando para este púlpito dois pastores queridos da igreja, que diante de tão gloriosa verdade, que verdade? Que Cristo ressuscitou, cheios do Espírito Santo, proclamaram. 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto, diz o versículo 6, exultais, embora na presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, capítulo 2 de Efésios, nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,
Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém.